E aí, galera, tudo bem? Eu vou estar falando um pouquinho então sobre a polêmica que o pessoal pediu pra gente falar, que foi sobre as novas normas, exigências, sei lá, enfim, né, as tomadas de decisão recentes aí, ou sobre o Basecamp, né? Pra quem não conhece, a Basecamp é uma empresa que ficou famosinha ali lá pra 2017, 18, por causa do Remote Office Not Required, né, que é um livro que eles falam sobre como que eles gerenciavam o trabalho remoto naqueles tempos, né, no boom aí do trabalho remoto. Óbvio que o trabalho remoto vem de antes, mas foi ali que a galera talvez começou a pensar mais, né, sobre como gerenciar trabalho remoto, sobre como talvez você trabalhar hibridamente, né, remoto e escritório, e agora, né, forçou-se esse movimento por causa da pandemia, né. Eu espero de verdade que se você trabalha com TI, você esteja trabalhando da sua casa. Mas, enfim. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu ponto de vista, né? Pode ser que você não concorde e tá tudo bem. Não! Tá, mas enfim. E quais são as decisões que eles falaram, né? Eu vou estar usando como base, né, uma thread que eu achei interessantíssima, que foi a thread da Ana e Só, né? É uma pessoa que eu gosto muito lá no Twitter e que fez uma thread bem interessante. Ela falou um pouquinho aqui sobre, aos não falantes de inglês, o resumo é que as mudanças que o Basecamp publicou, né, sobre mudanças internas, na verdade, que compreende um número tão grande de opiniões ruins, né, são as seguintes, né, que o Basecamp ele botou um fim nas discussões políticas e sociais que são feitas internamente ali dentro da própria conta do Basecamp, né? Então, tudo que é do domínio do Basecamp não pode mais discutir política. Eles também encerraram comitês, eles acabaram com o que eles chamam de benefícios paternalistas, acabaram com as reviews 360, né? Que são formas de revisão de performance, né, e a princípio salarial, né, que você faz em pares, ou seja, uma outra pessoa ali que tá junto com você, acompanha seu trabalho e te dá uma revisão. E isso é maneiro, por quê? Porque através dessa revisão, você consegue ter algo mais assertivo ali sobre a sua performance, né, diferentemente do que já aconteceu comigo em outras empresas, que às vezes aquele chefe que mal acompanha o que você tá fazendo, ele só aparece na planning, ele vai ditar ali se você tem ido bem ou não, tá ligado? E isso às vezes não é tão assertivo, porque o cara mal tá sabendo lá a porra que você tá fazendo. Enfim, eles também reforçam no final ali que, tipo, eles têm que focar no produto final deles, e o produto final deles não tem nada a ver com política. Só que tem um problema nisso, que é o seguinte, tudo é político, tá ligado? A partir do momento em que você faz uma parada, você toma uma decisão, você é político, porque nós vivemos no meio político. E isso também abre o seguinte precedente, né? O que é e o que não é político, né? Qual que é o máximo de político que eu posso ir, né? Porque uma outra parte interessante dessa thread que essa pessoa fala, né, é o seguinte: o que é o máximo de político, né? Porque hoje em dia, ainda mais com o avanço, né, do ultradireitismo, da extrema-direita, enfim, às vezes você simplesmente querer que uma pessoa trans seja tratada com o pronome correto, as pessoas já vão julgar isso como é muito político, pô, ideologia de gênero dentro das famílias, das escolas, do trabalho. Então, o que é o limite disso, né? Onde que é o político e onde que já entra, né, a opressão, né, o preconceito. Inclusive, nós que sofremos, né, a opressão, né, nós que somos mulheres, pessoas trans, pessoas pretas, enfim, pessoas indígenas, etc. Muitas vezes tomamos o partido, né, nós tomamos o político, porque isso é uma maneira de sobrevivência, né? Então, justamente essas pessoas que reclamam muito do é político demais, não tem que misturar política com o trabalho, com religião, ou seja lá com o que for, né, com TI, né, já falaram muitos pra mim, né, fala só de DevOps, é porque essas pessoas justamente elas são as menos afetadas, né, e quando a gente fala, por exemplo, também de benefícios paternalistas, né, mas eu vou repor isso em dinheiro, né, eu acho que a gente acaba partindo por um viés muito individualista, né, que acaba sendo até um pouco do que é, né, o liberalismo em si, né, o indivíduo, né, apenas o indivíduo, e se esquece o coletivo, né? Porque quando você bota ali uma grana mais intencional, tipo, eu vou pegar essa grana e eu vou dar de dinheiro, intencionalmente dar de dinheiro em educação, eu vou dar intencionalmente para essa pessoa comer, né, um VR, um VA, vou dar intencionalmente para essa pessoa ter uma atividade física aí, né, um dia em pé, seja lá o que for, para que ela consiga se exercitar. Você tá
trabalhando para que essa pessoa seja uma pessoa melhor, enfim, tenha um foco mais educacional ali, para que não só para ela trabalhar melhor, né, mas também para que o coletivo, né, suba, né, a qualidade e as suas competências com aquelas qualidades que ela vai ter a partir daquele estudo que ela está se comprometendo. Mas quando você tá com uma grana para ela assim, foda-se, você não se mostra, né, responsável, comprometido com a jornada dessa pessoa, com esse tipo de discurso, tipo assim, vem aqui, só trabalhe e vai embora, porque essas pessoas, elas têm vida, tá ligado? Elas têm vida, elas têm problemas em casa, elas ficam doentes, elas vão precisar do horário de trabalho para poder sair, e isso mostra uma relação, hoje em dia, de uberização do trabalho, né, e que se fala muito sobre isso, né? Tem um podcast recente, que é inclusive do Quebradev, que vocês podem ver, que é até do Galo, que ele fala um pouco sobre as relações das empresas de aplicativo e essas relações de trabalho, que externalizam um pouco isso, né? Que é justamente a empresa, ela tem um funcionário, mas na real ela não tem, e ela quer que essa pessoa trabalhe para ela, mas ela quer cada vez ter menos comprometimento que esse funcionário, né? Mas as pessoas que recebem os serviços dessas empresas querem que essas pessoas sejam comprometidas, mesmo que elas não tenham os mesmos benefícios, ou que elas não tenham ali o investimento que elas deveriam ter, justamente por essa precarização recente que a gente vê aí do trabalho. E aí a gente parte para uma outra questão, né? Que é a empresa dos sonhos, né? Eu lembro que quando surgiu essa parada da Basecamp, né, tipo assim, porra, Basecamp, caralho, Basecamp, todo mundo queria trabalhar remoto, todo mundo queria trabalhar não só para Basecamp, mas também para outras empresas aí, que a galera, eu vejo as pessoas tweetando muito sobre isso, né, eu tô entrando hoje na minha empresa dos sonhos. Gente, tomem muito cuidado com esse tipo de discurso. Por esse lance de vestir camisa da empresa, de que a empresa é tudo pra mim, de que Deus no céu, a empresa na terra, etc. Tomem muito cuidado com isso, porque a empresa nada mais é, e isso é o conceito do mais-valia em si, né? Nada mais é do que reter o talento, tá ligado? Ela quer reter o seu talento pelo menos que ela puder pagar. Isso, praticamente todas as empresas funcionam assim. Então, se ela puder... Se você vale 12, mas ela puder te pagar 10, ela vai te pagar 10. E aí, se na sua pretensão salarial você vale 12 por todas as competências ali que você mostrou, mas se você pedir 10 ali, a maioria das empresas vão pegar, tipo assim, essa pessoa pediu menos, então vamos dar menos pra ela. É assim que funciona o capitalismo. Então, assim, tome muito cuidado com esse bagulho de empresa dos sonhos, porque você acaba muitas vezes retendo não só um talento, mas retendo a possibilidade de estar ganhando mais grana. Trate o capitalismo como ele deve ser tratado. Já que você pode ganhar mais, vá para outro lugar, obtenha esse sucesso, mas não só puramente o dinheiro. Também busquem melhores condições de trabalho. Busquem um lugar que de fato vocês vão receber investimento, especialização, que vocês vão subir na carreira, que vocês têm plano de formação e que vocês não vão ser só, tipo, uma voz subrepresentada, né, ali, tipo, para dizer que tem diversidade na empresa, que vocês sejam a diversidade, independentemente das posições que vocês ocupem, e que de preferência as posições sejam altas. Mas mais do que isso, tomem cuidado com esse papo de porque às vezes você fica se matando ali por uma empresa que não tá te dando porra nenhuma, mas é a empresa dos sonhos, porque ela me paga pizza, porque ela me paga não sei o que. Existe um outro podcast muito interessante que eu fiz com o Kael, que é do Quebradev, que fala justamente sobre esse way of life aí, workaholic, da galera da TI, que tá aí embaixo também. Então, assim, trabalhem, gostem do que vocês fazem, né, da empresa que vocês estão, obviamente. Tô falando que vocês têm que odiar onde vocês trabalham. Mas, acima de tudo, tomem cuidado. Não fiquem assim, não fiquem tontos e bestas só porque vocês estão trabalhando numa empresa que vocês acham muito foda. Tomem cuidado, olhem atentamente as posições, principalmente que vêm de cima, e vejam se aquilo faz sentido pra vocês e pra carreira de vocês. Não existe a empresa dos sonhos, não existe a empresa perfeita. Todas vão ter problemas e você vai ter que dialogar isso, dialogar diretamente com o seu superior, você vai ter que participar das reuniões de RH, vão ter coisas que você discorda e você vai ter que balancear se isso realmente é o que você quer pra sua vida. E assim, mas o fulaninho tá ganhando 15, 20, 30 mil reais lá na XPTO. Mas será que pro fulaninho o que pesa na carreira dele é diferente do que pesa pra você? Talvez ele só quer ganhar dinheiro e você quer não só o dinheiro, você quer um propósito, você quer trabalhar vivendo bem. Enfim, são várias coisas que você tem que levar em consideração. Então,
Então tomem cuidado, tomem muito cuidado com o que vendem para vocês. Muitas empresas, principalmente para talentos jovens que estão começando, que querem que você trabalhe muitas horas, façam muitas coisas, porque tipo, é cool, é descolado, é meritocrático, é maneiro, você vai ganhar aí cupom de desconto para comprar cerveja, você vai ganhar aí pizza, não sei o que lá, mas o que paga boleto não é cupom de desconto, não é pizza e nem é cashback, o que paga boleto é dinheiro. Então, pesem isso e pesem também o que vai ser bom daqui para frente. Se essa empresa, ela de fato investe em mim, se essa empresa, ela tá a fim de me botar lá na frente como um tech lead ou um especialista, enfim, se vale a pena. E também se essa empresa, quando eu falar que eu tô doente, ela vai me dispensar ou ela vai falar tipo assim, ah, não, mas porra, agora não dá, tem como você ficar mais um pouco? Ou então, ah, pô, final de semana, toda hora me enchendo o saco final de semana. Ou então invadindo a minha vida pessoal. Ah, mas é a minha empresa dos sonhos, pô, eu queria muito trabalhar aqui. Será que vale a pena largar sua família, seus amigos, etc? Então, pensem muito nisso. Não coloquem nunca uma empresa num patamar acima da sua vida. Isso pode ser muito prejudicial, pode gerar burnout, vários problemas dentro da sua casa, dentro da sua família, com o seu relacionamento, etc. Eu tô falando porque eu já passei por isso. Então, por favor, não cometam o mesmo erro. O meu medo em relação ao bagulho da Basecamp é que, né, esse way of life que a gente adora copiar, né, modelo Spotify, modelo isso, modelo aquilo, que isso acabe passando para algumas empresas brasileiras, né, não pode ter política, não pode nada. Nós temos que ser políticos, porque é o nosso meio de sobrevivência e dois, nós vivemos no meio político, ainda mais agora no momento brasileiro e mundial que nós estamos vivendo, mais do que nunca nós temos que ser políticos. Ninguém tá falando que dentro da empresa você tem que começar a ficar gritando para todos os lados X ou Y, mas nós temos que ser estratégicos e nós temos que pensar sim em diversidade, temos que pensar em como colocar mais pessoas de diferentes vozes dentro dessas empresas. E aí esse é o problema do o que é político, né? Será que isso já é político demais, né? Tem gente que reclama de vaga para mulher, tem gente que reclama de evento para pessoas pretas. Então, assim, o que é político? Será que isso já é político demais para elas? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, mas a gente vai seguir o que leva à nossa sobrevivência. Então, é isso que eu tenho pra falar hoje. Espero que vocês curtam, não curtam, me soquem, enfim, não sei. Mas é isso. E é nóis.